Já contei várias vezes aqui histórias de sexo, drogas e rock and roll de bandas brasileiras, né? Cara, em comparação com o que se fazia lá fora, velho. Imagina só, o cara tá tocando em Nova York e desmaia na caixa da bateria. TV caindo de janela de hotel. Garotas fazendo fila para entrar no quarto dos caras. Na real, até aqui tá leve, né? Então vamos pro proibidão. Uma repórter de uma grande revista que teve o vestido rasgado pelos caras. Uma garota amarrada e violentada. E uma outra, cara, que... essa é até difícil de falar. Vem conhecer os bastidores da maior banda dos anos 70. Você vai conhecer um retrato nu e cru do Led Zeppelin. A fama, os abusos e o rock and roll. E só dá para conhecer essas histórias graças a esse livro aqui, ó, uma bíblia de mais de 600 páginas. Uma pesquisa minuciosa contando desde a infância até os primórdios da banda, quando o Jimmy Page era dos Yardbirds, depois se juntou com Robert Plant, aí depois chegaram Joe Paul Jones, John Bonham, os primeiros shows, contrato, fama, estrelato, a morte do John e o fim do Led. É o tipo de biografia que eu gosto, detalhada, cronológica, citando outras fontes, falando sobre cada música também. É indispensável. Só podia ser da Belas Letras, né? A editora mais foda quando o assunto é rock and roll. E a única que tem um cupom exclusivo aqui pro canal, Julio10, que te dá 10% de desconto nesse e em qualquer título. E lá tem tudo que você imaginar. Beatles, Ramones, The Cure, Nirvana, Linkin Park. O link para aproveitar tá lá na descrição. Aproveita, enquanto esse aqui ainda tá no estoque. Vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou pegar o período em que o Led despontou, saiu do anonimato e passou a viver repentinamente com todas as mordomias e excessos de uma banda milionária. Isso aconteceu entre 1968 e 69. O primeiro LP do Led foi gravado em 68 e bancado pelo Jimmy Page, porque eles ainda não tinham contrato, além do empresário Peter Grant, que ele já conhecia dos Yardbirds, sua banda anterior, e acabou virando empresário do Led Zeppelin também, e guarda esse nome. Esse disco tem clássicos como a poderosa Good Times, Bad Times, o blues Baby I'm Gonna Leave You, a rápida Communication Breakdown e a psicodélica Dazed and Confused. Aí o Led foi contratado com a gravadora Atlantic. Foi um negócio surreal. Os caras ofereceram $75 mil de adiantamento, mais custos de divulgação e produção, uma verba que chegava a $220 mil, cara. Em valores de hoje, mais de R$1 milhão, sem corrigir a inflação. Tudo isso graças ao Peter. O empresário era um negociador duro e uma espécie de xerife. Se preciso, ele te pegava pelo pescoço para defender os interesses da banda. Se você fosse a um show do Led com uma câmera fotográfica ou um gravador de áudio, ele ia atrás de você, confiscava e quebrava tudo. Qualquer registro tinha que pertencer a eles e render direitos autorais. Naquela época tinha uma crença no mercado fonográfico de que as bandas deveriam investir no lançamento de compactos, discos que promoviam uma grande música e depois eles iam aparecer na TV e o caminho do sucesso era esse. Mas o Peter era contra. Ele acreditava no potencial do Led Zeppelin. Por isso achava que eles tinham que investir em shows, em ter um contato direto com o público. O Peter também sabia que o Led Zeppelin ainda era desacreditado na Inglaterra. Por isso quis começar a construir a carreira deles nos Estados Unidos. O empresário conhecia o público americano e sabia que tinha uma cena alternativa rolando no fim dos anos 60. Apostou que o Led Zeppelin seria muito bem recebido por lá e acertou. O que, aliás, obrigou os britânicos a engolir o Led Zeppelin. Logo de cara, eles fizeram uma turnê na América em 69. E o disco Led Zeppelin 1 foi lançado primeiro por lá, em janeiro. Alguns críticos chiaram, reclamavam que o volume dos shows era ensurdecedor. A Rolling Stone publicou a crítica mais feroz, classificando o canto de Robert Plant como uma gritaria irritante. Na real, cara, o rock and roll do fim dos anos 60 estava passando por uma mudança, tornando-se mais sexual. O quarteto britânico capturava essa tendência. E os críticos, como sempre, estavam atrasados. O público, na maioria jovens americanos entre 15 e 20 anos, ficaram encantados com as poderosas apresentações do Led. O disco também foi um sucesso. Ele tinha um equilíbrio entre leveza e força, do blues ao progressivo. A banda falava sobre amor, relacionamentos, traição,
temas que estavam na boca do jovem na era do amor livre. Enquanto isso, dentro de casa, o Led Zeppelin ainda era tratado como uma banda desconhecida. Eles fizeram uma pequena turnê que não teve quase nenhum glamour e já estavam sendo acusados de ganância. Garotos que só queriam saber de dinheiro e o pior, cara, é que eles queriam grana mesmo. Assim que desembarcaram em casa, o baterista John Bonham comprou um carrão, um Jaguar sedã dourado, e gostava de desfilar com ele. Pro resto de 69, o plano era gravar um novo LP e fazer pelo menos 2 novas turnês na América. Os trabalhos recomeçaram em 19 de abril pela gravação de Whole Lotta Love. Por sugestão do Jimmy Page, o resto do LP seria gravado nos Estados Unidos, durante a turnê. Entre um show e uma parada num hotel cheio de groupies, ou seja, garotas querendo conhecer a banda, eles iam compondo músicas, parando em diferentes estúdios e gravando. Sexo, aliás, era uma coisa muito fácil de se conseguir. Em várias cidades americanas, eles eram rodeados por garotas. Em Los Angeles, elas vieram de longe, de vários lugares, só para tentar chegar perto dos caras do Led Zeppelin. O autor escreveu: as garotas perambulavam pelos hotéis onde os rockstars se reuniam, quase sempre em bangalôs com portas abertas e fácil acesso. Os caras estavam muito longe de casa e das esposas, com quem haviam se casado praticamente na adolescência. No que dependesse deles, era temporada de caça em Los Angeles. Nesse aspecto, o gerente da turnê, Richard Cole, tinha um papel especial. Era ele quem garantia o livre trânsito de garotas depois de fazer uma triagem. Os campeões da devassidão eram Robert Plant e Bonham. Na primeira oportunidade já estavam com alguém no quarto. Jimmy Page era mais tímido. Mas um dia, o baterista vestiu uma roupa de garçom e fez uma brincadeira, conduzindo o guitarrista para um quarto onde ele pôde se divertir com um grupo de garotas. O Led Zeppelin e sua equipe faziam vista grossa a casos que beiravam a pedofilia e até o estupro. Um dia, Peter Grant entrou num quarto e achou uma garota amarrada nos pés e nas pernas. Ela perdeu as contas de quantos caras estiveram ali. Ninguém parava para pensar que essas garotas estavam bem abaixo da idade de consentimento. Algumas tinham 18 anos, outras 16, algumas 14 e às vezes até menos. Mas na maior parte do tempo ninguém se dava ao trabalho de perguntar. Talvez isso fosse um sinal de nossa imaturidade. Afinal de contas, tínhamos 20, 21 anos. Tentou se eximir de qualquer culpa o Richard Cole. Segundo ele, elas é que se disponibilizavam para nós. Ninguém tava nem aí. E não importava se era músico, roadie, qualquer um da equipe, não importava quem fosse. Enquanto isso, nos palcos, Plant e Jimmy desenvolviam uma simbiose. A forma como mexiam o corpo, faziam caras e bocas, a sensualidade mexia com o público. Quem assistia a um show do Led queria se levantar e quebrar tudo. Parte da imprensa americana já se rendia. Falava que eles eram um terremoto sonoro. Mas havia uma exceção. John Mendelsohn. Ele acusava a banda de fazer versões tediosas e pretensiosas de músicas já conhecidas do blues. De fato, o Led Zeppelin também passou para a história como uma banda que estava no limite entre a inspiração e o plágio. A letra de Whole Lotta Love, grande clássico do segundo LP, era descaradamente inspirada em You Need Love, do cantor de blues americano Willie Dixon. Nos anos 80, depois de entrar na justiça, ele passou a receber crédito pela música do Led. Tem a história de Stairway to Heaven, também uma música que foi lançada mais pra frente. Aliás, eu conto tudo isso, o link apareceu aqui em cima, tá lá na descrição também. Nesse caso, eles venceram o processo na justiça. Por causa das críticas que alguns repórteres faziam, o Led Zeppelin passou a ter uma postura muito agressiva com a imprensa, graças ao empresário Peter Grant. Apenas os jornalistas que fossem favoráveis e que dessem provas de lealdade à banda poderiam acompanhá-los nos bastidores. De volta à Inglaterra, aos poucos a imprensa começava a reconhecer a banda. A turnê já foi muito maior que a anterior. No Albert Hall, em Londres, o público invadiu o palco para dançar. Aí chegou o verão de 69 e o Led Zeppelin voltou à América. Aquele foi o verão de Woodstock e dos grandes festivais onde tocaram as maiores bandas do planeta. Bom, sexo não era mais novidade. Agora, eles queriam também estar chapados o tempo todo. Bonham tinha uma queda para o álcool e o péssimo hábito de encher a cara e ficar violento. Às vezes era engraçado, às vezes um porre. Em 13 de julho de 69, eles fizeram uma participação num festival em Nova York. Bonzo, apelido do baterista, começou a tirar a roupa e ficou peladaço no palco. Foi constrangedor. Precisou de 2 caras para tirar ele dali.
Na saída, a polícia apareceu para levar Bonzo por atentado ao pudor, mas Peter Grant subornou os policiais. Em agosto, também em Nova York, as coisas foram ainda piores. Bonham virou uma garrafa de Jack Daniels junto com Buddy Guy, lenda americana do blues. Quando Led Zeppelin entrou no palco, Jimmy Page tocou a introdução da música, mas a bateria não entrou. Aí todo mundo olhou para trás. Bonzo estava deitado na caixa da bateria. Ele desmaiou. Um road da banda precisou dar um soco para ele acordar. Depois do show, Jimmy Page e o empresário cogitaram expulsá-lo do Led Zeppelin. O comportamento de Bonzo era errático, frequentemente infantil, às vezes violento, sempre imprevisível. O álcool servia de combustível para boa parte da desordem. Ele era um bebedor insaciável, bebia até cair. Os outros toleravam, contanto que essas atitudes não atrapalhassem a performance da banda. Se você ficar bêbado antes de um show, meu amigo, teremos problemas, Grant o alertou. Tinha o lado do sexo, das bebedeiras, mas a extravagância também foi um pilar na história do Led Zeppelin e ela começou a se desenrolar muito cedo. Era uma combinação: dinheiro, arrogância e luxo. Com o primeiro disco de ouro nos Estados Unidos, os fãs enchiam a bola do quarteto. Dizia que eles eram deuses. Page e companhia acreditavam. Foi aí que começou uma saga de cenas bizarras e às vezes deploráveis em hotéis americanos. Tinha de tudo. Subir na mesa de um hotel de luxo, começar a dançar, jogar a TV pela janela, um clássico, pedir 50 drinks de uma só vez. Afinal, o dinheiro não acabava nunca. Até, cara, que coisas muito bizarras aconteceram. Uma delas foi em Seattle, no noroeste americano, quando uma garota foi espancada e estuprada. O hotel era de frente para a Baía de Elliott. Os Beatles se hospedaram ali em 64, quando tiraram essa foto com varas de pesca. Sim, nesse hotel dá para pescar da janela do quarto. Numa certa noite, a galera estava no quarto do baixista John Paul Jones, fumando baseados. Estavam lá a equipe do Led Zeppelin e também da banda americana Vanilla Fudge, que estava viajando com eles. Robert e Jimmy estavam fora. Eles tinham ido assistir a um show do The Doors. Até, cara, que uma garota ruiva de 17 anos chegou sozinha e entrou na festa. Quando ela já estava bem chapada, alguém pediu que a garota tirasse a roupa. E depois, tiveram a ideia de pegar um cesto com pequenos tubarões e peixes que tinham sido pescados por alguém e bater na moça. Depois que ela ficou nua, diz Appice, o baterista do Vanilla Fudge, eles começaram a bater nela com os peixes, deixando pequenas marcas de dentes nas costas dela. As coisas ficaram bem feias, bem intensas. Então, nós saímos para o corredor, onde Bonzo e sua esposa, Pat, se juntaram a nós e ficamos assistindo pela porta da equipe do Led Zeppelin. E o mais nojento é que foi com um peixe, e a cena foi filmada. Quem foi entrevistado pela biografia não revelou os nomes envolvidos. Quando essas coisas rolavam, cara, sempre tinha aqueles que falavam: ah, não, peraí, isso aí é demais, eu não vou participar. Mas, ao mesmo tempo, ninguém tinha coragem de impedir esses abusos. Um outro hotel que sofreu na mão do Led Zeppelin e sua equipe foi o Hyatt House, em Los Angeles. Havia um letreiro na porta: "Bem-vindo, Led Zeppelin", e um exército de fãs na entrada. Richard Cole mantinha um fluxo contínuo daquelas que ele julgava as mulheres mais bonitas e dispostas, com um processo de triagem sem muita gentileza. Se uma garota não tivesse a altura dos padrões estabelecidos por eles, seria dispensada com um "some daqui", curto e grosso. Ou pior. Aí, quando alguém se cansava de tanto sexo, resolvia aprontar pelo hotel. Tinha gente que atirava a TV pela janela. Bonham curtia urinar pela varanda. Ah, os traficantes também tinham carta branca para entrar, principalmente se tivessem pó, que era a droga da vez. O Led Zeppelin só aceitava pagamento em dinheiro vivo nos shows, e por isso o caixa estava sempre cheio para pagar pela droga. A turnê insana, no verão de 69, terminou sem o Led se apresentar no festival de Woodstock. Eles foram convidados, mas o empresário achou que não valeria a pena, o Led Zeppelin seria só mais uma banda ali. Todos voltaram para casa, menos o Jimmy Page, que ficou mixando o Led Zeppelin 2. O disco foi lançado em outubro daquele ano. Além de Whole Lotta Love, tem baladas como Thank You e músicas swingadas como Rainbow On, Heartbreaker e a instrumental Moby Dick. Semanas depois, eles já estavam de volta à América para lançar o disco no Carnegie Hall, uma casa histórica em Nova York. Esse show consolidava o Led Zeppelin como um grande nome da música pop mundial. Led Zeppelin 2 vendeu 500 mil cópias antecipadamente e foi ovacionado de leste a oeste do país. Whole Lotta Love tocava exaustivamente nas rádios americanas, uma letra sensual e sugestiva onde Robert Plant cantava
que queria entregar cada centímetro do seu amor. No Reino Unido, o disco desbancou o Abbey Road dos Beatles na liderança das paradas. Era só o começo. A partir daí, cara, os 4 músicos do Led Zeppelin seriam alçados à condição de superastros mundiais e viveriam uma grande pressão da gravadora para que produzissem sem parar, para dar mais resultado comercial e algo que eles iriam perseguir, fazendo shows sem parar e trabalhando de um jeito incessante, sendo perseguidos pela imprensa, por fãs e mergulhando cada vez mais nos excessos. As histórias absurdas só iriam aumentar na década de 70. Mas essa é uma história para um outro vídeo. O que eu contei aqui está num trecho de 40 páginas. Tem muito mais coisa aqui para ser contada. Se não quiser perder tempo, o link está lá na descrição e o cupom é JULIO10. Até a próxima!